A vocês que nos assistem, sejam muito bem-vindos. Mais uma entrevista da série de entrevistas que estamos fazendo por iniciativa da Associação dos Antigos Alunos da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Hoje estamos recebendo aqui duas joias que acabam de se apresentar como alunas da 110ª turma da nossa faculdade. Tá? Clara Tudo e bem? Ana, que como acadêmicas, elas pilotam o MED Ensina. O que é o MED Ensina? É um cursinho pré-vestibular que eles tocam e organizam com centenas de alunos, preferencialmente alunos de baixa renda, que teriam enorme dificuldade para ter acesso a isso, e que são assim preparados para fazer o vestibular. Não vou perguntar ainda para elas na entrevista, talvez seja só para medicina, talvez não sei. Mas nós vamos ver isso daqui. Mas é muito interessante que a associação olhe não só para os antigos alunos, mas olhe para os alunos, que serão antigos alunos, e vejam o que essa moçada está fazendo. Que beleza. Então vamos lá. Primeiro eu peço o seguinte, Clara, fale sobre a Clara e a Faculdade de Medicina. Pô, é uma boa pergunta. Então, e aí, pessoal, tudo bem? Eu sou a Clara, sou aluna do terceiro ano de graduação, né? Turma 110. Entrei na faculdade já tem 2 anos. E, bom, acho que a minha escolha pela medicina é difícil de definir, né? É difícil a gente parar pra pensar no momento que a gente escolheu a medicina, escolheu a faculdade de medicina da USP, mas eu acho que eu sempre tive vontade de trabalhar com público, com pessoas. Acho que não me imaginava fazendo coisa diferente. E nesse tempo escolhi a medicina, encontrei a medicina e não tinha outra opção para mim além da faculdade de medicina da USP, né? Se a gente busca ser o melhor e busca fazer o melhor para os outros, a gente tem que buscar também a melhor instituição. Sendo Perfeito, bem bairrista. E muito aí, bom. obviamente, a faculdade de medicina foi o meu sonho e o conquistei no ano de 2022. Tô desde então aí. Entendo. Ana, fale da Primeiro, Ana. obrigada pelo convite. Ana. Eu também sou da turma 110, sou no terceiro ano da medicina. E quando eu comecei a pensar, né, ensino médio, comecei a pensar sobre o que eu ia fazer, eu comecei a pensar muito pelo lado da medicina. Mesmo eu não tenho médico na família, nem nada, mas eu comecei a ver muito pelo lado do cuidado, assim. Eu acompanhava muito a minha avó. Minha avó era uma pessoa que tinha muitas doenças, assim, então eu acabei acompanhando muito ela em médico e tal. E eu via naquilo uma coisa muito bonita, assim, me deu muita vontade de seguir essa carreira. Então eu acho que assim que começa meu sonho, assim, de ver médicos por aí, que me deu muita vontade de partir para essa carreira também. Maravilha. Agora, uma coisa que me ocorre assim, é a seguinte: vocês, embora já estejam indo para o terceiro ano, estão muito mais próximos do vestibular do que eu, Ah, bem obviamente. mais. E quando a gente entra na faculdade, abrem-se várias portas lá dentro ainda durante o Muitos. curso. Então, é centro acadêmico, é atlética, é departamento científico, é comum, é isso, é aquilo. E por que o médio ensina? Bom, assim, a minha relação também com a educação já vem de casa. Eu sou filha de professores da rede pública lá da minha cidade. Então, meus pais, a vida inteira eu vi, né, preparando aula e montando. Assim, me divertia muito quando criança, né? Eles deixavam eu corrigir Sei. as provas. Eu era uma criança um pouquinho pentelha, né? Então, eu ficava enchendo o saco pra poder corrigir prova, montar atividade junto com eles. Então, sempre foi uma paixão pra mim e sempre veio de casa, né? E aí, quando eu entrei em contato com as milhares de extensões que a Faculdade de Medicina nos dá, né? Que a gente teve a Sim. apresentação das extensões, né, na segunda-feira da semana de recepção. Acho que o Med Ensino já chamou minha atenção logo de cara, né? Você Eu não acho, imaginou que tivesse uma coisa assim lá dentro, né? eu já imaginava, assim, eu Ah, não sim? conhecia a proporção que o Med Ensina Ah, tinha, né? Eu já tinha tido contato com outros cursinhos populares antes, em experiências prévias sei. em faculdade, mas eu nunca tinha me deparado com um cursinho do tamanho que o Med Ensina era. Né, com a estrutura que hoje a gente tem, com certeza hoje o Med Ensina é uma das maiores instituições populares que a gente tem no país, com o apoio que a gente tem. E quando eu conheci o Med Ensino, eu já fiquei encantada. Eu acho que a gente entra na faculdade pensando que os anos que a gente gastou no vestibular e no ensino médio, eles não vão servir de nada, que a gente vai simplesmente deixar de lado tudo aquilo que a gente usou para entrar na Entendo. faculdade. E me encanta a possibilidade de eu conseguir dar um retorno para as pessoas com algo que eu tive, com as oportunidades que eu recebi quando eu estava prestando vestibular, e eu posso dar um sentido para aquilo que eu estudei, para toda a informação que eu adquiri com o tempo. Então, para mim foi uma possibilidade assim que quase que única. Não me via na faculdade sem
entrar no Medicina. E não imaginei que ia escalonar tanto, que a gente ia assumir a função de diretoria, enfim, mas com certeza eu já imaginava que eu me veria no cursinho popular da faculdade, porque eu sabia que ia querer alguma coisa relacionada à educação e dar todo um sentido para aquilo que eu aprendi no meu vestibular, né? Ia ser um desperdício de Deixar aquilo tudo, um desperdício de investimento a gente se eu vê deixasse coisa no aquilo. cursinho que nunca pensou que Não- existia no colegial, né? Exato. Eu nem sei, acho que hoje não chama mais colegial, mas uma coisa que ficou na minha curiosidade. Que cidade do interior é essa? Eu sou de Mogi Guaçu, Mogi Guaçu. interior de São Paulo, perto de Campinas. O pessoal geralmente não, Conheço. geralmente fala Mogi, fala das Cruzes. Não, Não, a outra. é outra, A né? outra. Muito bem. Me diga uma coisa, e você foi primeiro professora na Medicina? Como é que foi essa? Ou é a sua atividade administrativa? Né, hoje eu sou atual presidente do Medicina, então eu exerço atividade administrativa, mas a gente começa, né, galgando opa, troquei no microfone. Galgando os espaços aos poucos, né? Então a gente começa primeiro exercendo a atividade de plantonistas, tutores, como calouros, né, que são umas atividades com um compromisso um pouquinho menor, para a gente se habituar com a função de voluntário dentro do Medicina, e aí a partir do segundo ano de faculdade a gente pode prestar o processo seletivo. Prestei o processo seletivo, entrei como professora e diretora do cursinho já no Em que segundo ano. matéria? Eu dou aula de química. Química? Química, Que a química que os legal. alunos eles não gostam tanto, porque é a química que tem conta, né? A pessoa falou, claro. Cálculo estequiométrico. Ah, não, essa ainda não, porque Essa ainda não. Atomística. o pessoal não gosta, mas é a parte do equilíbrio, da Ah, termoquímica. sei. Aí o pessoal me gasta um pouquinho, porque eles não gostam muito, né? Que tem Entendo. conta, começa a mexer com conta, fórmula, e a galera já esculacha, né? Fala, mas a química orgânica tem só fórmula. Fala, mas a minha química é mais divertida. Mas o legal é que quando você começa a estudar química, você fala, não é que esse negócio tem lógica? Mas tem, Né? pô. Como é Tem que bastante. funciona? Funciona, é muito mais palpável. Eu sou uma fã da química, eu defendo minha matéria até o fim. E entrei como professora de química, como diretora também, diretora de recursos humanos. E aí esse ano peguei a função administrativa da presidência. Meus parabéns. Opa, obrigada. E a Ana, conta a Eu dou história aula pra de nós. física. Pior, física é pior. Os alunos já não gostam. Cinemática. Cinemática, pelo menos. Eu Muito acho que é a legal, melhor parte cinemática, da né? física. Eu adoro. É a minha física favorita. A gente enxerga a cinemática, né? Isso que é E legal. eu acho que eu acredito que eles conseguem enxergar nas aulas, eu espero. Porque pra mim a parte da física é mais palpável, né? A parte que você enxerga, assim, pensa em carro andando e tal. Então, eu dou cinemática, dou força, os bloquinhos com as flechas. Flecha Mas. igual a MA. Exatamente, tudo isso é minha parte. Assim como a Clara falou, a gente começa, então no meu primeiro ano de faculdade eu já entrei como plantonista, que a gente tira dúvidas dos alunos. Sei. Então a gente faz, no começo da noite, antes das aulas deles, um momento de plantão de dúvidas para os alunos da faculdade, geralmente os calouros que entram nessa atividade, tirarem dúvidas dos alunos, então de qualquer matéria que eles escolherem. E foi mais isso que eu fiz no meu primeiro ano, assim, essa foi a atividade principal. No segundo ano eu entrei como professora de física, Física 1, que é essa parte da Sim. cinemática, e diretora de professores, que eu cuidava dos cronogramas, das aulas, trocas que os professores precisavam fazer, tudo envolvendo os professores. E agora, no meu terceiro ano da faculdade, eu ainda estou como professora de física e entrei na vice-presidência agora. Muito bem. E assim, você é de São Paulo? Você veio Eu do sou de interior Curitiba, também? na verdade, do Curitiba? Paraná, Que legal. sim. Bom, muito bom. Mas eu já tô em São Paulo há um pouquinho mais de tempo. Eu fiz meu ensino médio aqui em São Paulo, eu me mudei pra cá junto com a minha mãe, mas eu nasci e cresci até o ensino médio em Curitiba. Né? E agora uma pergunta que coloca a gente. Parte dessa motivação de trabalhar na medicina e se enxergar naqueles alunos é porque vocês duas fizeram um cursinho pré-vestibular? Você fez? Isso, eu fiz cursinho pré-vestibular, acho que eu fiz um ano, né? Conto como se fosse um ano. E eu acho que a gente se identifica com muitos estudantes, né? Eu acho que todo mundo que tá na faculdade hoje passou pelo processo do vestibular. E a gente sabe que ele é muito sensível para todo mundo que presta, né? Sim, é. Não é um momento tão fácil. E a gente reconhece que para os nossos alunos tende a ser não tão tende a ser mais difícil ainda, né? Porque por outras adversidades relacionadas a uma questão de maior vulnerabilidade e tal. Hoje eu reconheço que eu tenho muito privilégio e que eu tive muito privilégio até o momento presente, né? Então, tudo bem, me formei em escola pública, estudei a vida inteira em escola pública, mas eu não precisei trabalhar, meus pais conseguiram me sustentar por toda a minha formação, né, na minha trajetória acadêmica. Eu pude prestar cursinho e não tinha outras preocupações além do meu desempenho acadêmico, do meu desempenho no vestibular. Então, hoje eu reconheço que dentro da minha trajetória eu recebi muito privilégio e muita oportunidade. E se não
devolver agora, quando que eu vou devolver, né? Quando que eu vou Brilhante, retornar? brilhante. Só no momento que eu for médica, não há A gente necessidade. insiste muito na associação, eu particularmente, até na congregação quando ia falar, porque uma coisa que eu acho que é importantíssima é que nosso egresso da faculdade, o nosso antigo aluno, nutra essa gratidão. Eu, particularmente, tenho uma história semelhante à sua, sempre fiz ginásio do Estado, colégio do Estado, por sorte, ganhei a bolsa do cursinho também, foi tudo por obra dos outros, né? Quer dizer, sempre alguém pagando por mim. E depois fiz uma faculdade do Estado também, quer dizer, eu sou um devedor. Exato. Eu sou um devedor. Participar da Associação dos Antigos Alunos é uma forma minha de devolver algo disso aí para a minha escola, porque a nossa escola, vocês vão notar, eu costumo dizer que ela é um pé de cabra, ela arromba qualquer porta que você queira entrar, porque não importa se você estiver na França, nos Estados Unidos, onde você for, a Universidade de São Paulo é a Universidade de São Paulo. E esse sentimento de gratidão, eu vou lhe contar, ele não é tão comum assim como lhe parece, tão fácil, tão lógico. Muita gente não nutre, quer dizer, não nutre não por maldade, mas porque esquece que é algo que pode ser cultivado sem custo nenhum, porque o que você está fazendo, eu acredito que não é uma coisa para ser remunerada, é uma coisa para você realmente devolver, né? Ana, conta para nós, é por aí a coisa? Então, eu acho que a Clara falou muito bem. A gente se vê muito nas angústias de vestibular que os nossos alunos sofrem. Eu acho que isso todo mundo que passa pelo vestibular, que é um vestibular muito pesado, para a faculdade de medicina, a gente teve muitas dessas angústias, mas eles têm um caminho que para mim é muito mais árduo para chegar nesse ponto. Muitos dos nossos alunos trabalham, muitos dos nossos alunos têm muitas outras preocupações, além do vestibular, que não é a realidade de grande maioria dos alunos da faculdade de medicina atualmente. Então, eu acho que muito do que ela falou da questão do dever social que a gente sente, a gente está numa faculdade pública, a gente tem que devolver isso de alguma forma para as novas gerações. A gente quer mudar a cara da faculdade pública, a gente quer que a faculdade pública tenha mais alunos de baixa renda, mais alunos que estejam em vulnerabilidade social. Então, eu acho que essa é a nossa ideia, assim, eu acho que isso é o que mais guia tudo que a gente faz. É oportunidade, né? Sim, É dar oportunidade para que oportunidade. aconteça algo de igualdade ou de tratamentos iguais, ou seja, dar para as pessoas diferentes na medida da diferença delas, né? É bem por aí. Mas agora tem uma coisa que você comentou, você falou muitos alunos trabalham, muitos colegas trabalham. Vocês começam lá que hora e vão até que hora na sua noite? As nossas aulas começam às 6h45 e acabam às 10h30 da noite. Que gracinha, quer dizer que você termina a faculdade às 5h30, 6 e pouco você tá. É isso aí. Já tá É nos isso mesmo. conselhos. Exato. A gente começa o plantão de dúvidas que eu tinha comentado que é antes das Sei. aulas às 6 horas. Então, das 6 às 6h45 tem os plantões de dúvidas e a partir das 6h45 são aulas todas ministradas pelos alunos da faculdade. Então, a gente acaba nossas aulas da faculdade às 6, já começa a se preparar que depois a gente vai dar as nossas aulas no cursinho. Exato. Olha, eu vou dizer que eu tive exatamente essa mesma experiência, embora não fosse no médio ensino. Eu também ficava na faculdade e, assim, sou muito grato aos professores. Já me aconteceu de estar indo embora da faculdade, o professor de patologia perguntar se eu tinha uma dúvida, eu dizer que tinha, ele me levar para o laboratório e fazer uma lâmina para eu ver. Quer dizer, coisas assim que só lá mesmo. Mas eu chegava do meu trabalho, porque eu também dava aula, entrava mais ou menos nesse horário, 6 e pouco, e chegava em casa exatamente às 10h40. Morto de fome, comia até a toalha da mesa, comia o que estivesse na frente. E eu, por sorte, tive colegas que iam para casa, jantavam, brincavam com o cachorro e pegavam o livro e iam para minha casa estudar comigo. Sabe? Se não fosse eles, eu teria ido dormir mesmo. E assim era, a gente atravessava a madrugada. Assim, eu tenho uma gratidão também com esses colegas, porque eu sei que eles se divertiam, tanto eu quanto eu me divertia com eles, mas eles foram muito importantes para mim. A ponto de eu estar meio querendo dormir assim, Rangel, acorda aí! Aquele livrão de patologia desse tamanho, a gente lendo dentro do carro. São reminiscências que falam, poxa, a quanta gente eu devo essa gratidão. Talvez eles nem soubessem, né? Estavam ali porque gostavam da companhia, porque achava legal estudar comigo, ou eu sei lá. Mas, de verdade, eu vejo que... E aí, acontece com vocês também? Quer dizer, aí vocês terminou a medicina, 10 e tanto da noite. E como é que faz para estudar para o dia seguinte? Eu acho que isso é uma experiência que muitos alunos da faculdade de medicina percebem, que a gente passa muito tempo na faculdade
em muitas extensões, então vocês estão fazendo entrevista com várias extensões, a gente está vendo que tem muita oportunidade de coisas para se fazer na faculdade, então realmente o nosso tempo é muito gasto lá dentro. E eu acho que o que o senhor falou do apoio dos nossos amigos nesse momento é Muito. mais que importante, assim, de agora um pouco mais digital, eu acho que a gente usa muito WhatsApp Sim, nesse Exato, momento, não precisa de ir na casa do outro, mas manda pelo. ficar mandando mensagem, eu já cheguei a fazer ligação, para tentar se manter acordado, para tentar se manter motivado para estudar, porque a gente também tem uma graduação para fazer, então, para estudar histologia, anatomia, tudo que tiver para estudar, porque é pesado, é bastante coisa Não, eu mesmo. vou contar uma coisa que aconteceu no curso de. Acho que de histologia, é isso mesmo. Foi, acho que a primeira prova que nós fizemos, ou a segunda prova que fizemos, e a nota mais alta foi 2,8. Meu Deus. Nossa. Entendeu? Então nós fomos falar com o Junqueira, que era o autor do livro, inclusive. Uhum. Professor, aqui é o seguinte, se uma classe de 100 alunos, que a gente era, existia o tradicional na época, consegue a nota máxima ser 2,8, como que é isso? Não tem alguma coisa errada no curso? Ele olhou pra gente assim, ele era o cara que naquela época dava aula com slide, ele punha o iate dele, assim, falava, vocês estudarem bastante, vocês vão chegar Não nisso chega aqui. nesse nível. Ele provocava, né? Ele não levantou da cadeira, nem sequer desinclinou, ele falou assim, vocês são de que ano? O primeiro, professor. Poxa, então vocês passaram pelo vestibular há pouco tempo. É. E lá não tinha as opções? Tinha. E vocês escolheram aqui? É, professor. Aqui é assim. Putz. Ou seja, né? se vira, se estuda. É O que você contigo. vai fazer, não sei, mas se vira. Porque é dureza, Sim. né? É pesado, não é uma É coisa. pesado. E eu, assim, admiro, não porque vocês, de uma certa forma, repetem a história de muitos de nós lá, que naquela época trabalhavam no banco, muitos trabalhavam no Banco do Brasil, porque o Banco do Brasil dava emprego durante a noite, e tinha quem fazia isso, fazia aquilo, dava aula, ajudava em casa, tudo mais. Mas porque a gente vê que esse elástico estica, né? Enquanto a gente é jovem, tem essa energia toda, Sim. né? E você consegue entrar espaço, tem uma parte desse tempo para se doar, né? Você não está indo lá para tirar teu sustento, não, você está indo para se doar. Assim, a gente critica muitas novas gerações que falam que não tem compromisso, etc, etc, mas às vezes a gente tem que falar, ó, Tem que... não é bem por aí não, porque tem muita coisa boa vindo por aí. Vocês têm quantos alunos lá? Mais ou menos. Hoje a gente está com 300 alunos. 300 alunos? Isso de os alunos que são atendidos, né, pelo Med Ensina. Então são 4 turmas de 75. E de envolvimento de aluno da faculdade, a gente tem 83 professores, São né? 83 professores, 83 18 docentes. diretores Opa! e a gente tem daí uma gama gigantesca de alunos que atuam como plantonistas de Peraí, dúvidas. quantos professores? 83. 83. Mais quantos? 18 Dirigindo diretores. 18. Desses 83, 18 são diretores, né? Então vocês têm uma turma inteira, vocês têm mais de 100 envolvidos Basicamente, no a gente negócio. tem... E aí, mais de 120 plantonistas, Sim. tutores que fazem trabalhos A gente mais Vocês têm eventuais. 2 turmas. São basicamente 200 pessoas A gente tem envolvidas quase com 200 Med pessoas. Ensina E vai dos de que alunos ano a de que ano? Porque no 5º ano e sexto acho que fica difícil. Eles Não, mas continuam não, dando já aula. Continuam, muitos continuam. Tem uma saída, às vezes, pro 5º e 6º ano, porque começa a pesar um pouco mais por causa do internato, mas tem sim professores que continuam até o 6º ano. Então, para entrar como professor, você pode entrar a partir do 2º ano e pode ficar até o Fica até 6º o ano. Caramba, agora eu fico pensando também mais uma vez, existe uma queixa lá que nas provas de residência está se usando muitos os preparos dos cursinhos de residência e que o interno do HC não tem muito tempo para isso, para ficar fazendo cursinho, porque agora imagina esse cidadão que faz isso e ainda vai lá dar aula, quer dizer, não, ele se copia, tem 38 horas o dia dele, né? Porque para fazer isso ainda se preparar para a residência, né? E uma curiosidade, a medicina está há quanto tempo? A Quantos anos? medicina existe desde 2002. 2002. Então a gente está há Então, 22 estamos anos falando na em 22 ativa. anos. Isso. E nesse tempo aqui, tem alunos que passaram pela faculdade, ou que estão na faculdade, que tiveram oportunidade via medicina? Sim. Sim. A gente tem muitos alunos que tiveram aulas no Med Ensina e depois entraram na faculdade de medicina. Acho que um caso muito importante seria da Deia, da 106, que se formou agora como médica. Ela fez o Med Ensina e ela foi presidente do Med Ensina no ano dela.
Na nossa turma 110, se eu não me engano, temos três alunos da 110 que foram também alunos do Medicina. Então, são várias turmas que têm, sim, alunos que foram alunos do Medicina. E o Medicina tem critérios para aceitar alunos ou é filho de colega? O que acontece no Não, a Medicina? gente Como que funciona? tem um processo seletivo assim, que é bem extenso e é assim, bem rígido para a gente ser o mais justo possível na nossa seleção, né? Quais são os parâmetros desse processo seletivo? Perfeito. Como assim, a gente entende que o Medicina tem um dever social que é muito grande e que prioritariamente a gente tem que dar oportunidade para aquelas pessoas que mais precisam, que realmente não teriam acesso a outros cursinhos pré-vestibulares. Então a gente faz uma seleção, um processo seletivo com critérios socioeconômicos bem definidos, tá? Então ano passado a gente começou o processo seletivo em novembro, né, que a gente abriu as inscrições, e a gente finalizou o processo seletivo só em fevereiro desse ano. Analisando caso a caso. Não necessariamente caso a caso, né, porque a gente tem muitos inscritos, então esse ano a gente teve próximo de 1.000 inscritos, né, para 300 vagas, então realmente tem que ser feita uma seleção para a gente conseguir, né, abarcar um número de pessoas que o Medicina supre, que dá conta, Sim. que no caso são os 300. E aí eles, né, fazem a inscrição, tem a prova de seleção, então uma prova de conhecimentos gerais. Então tem um pré-qualify que a condição socioeconômica prepondera. Isso, Não vale 80% da nota com o questionário socioeconômico que eles respondem. Entendo. Então é bem focado mesmo, isso bem focado. Sim. E 20% da nota é mesmo a prova assim, de seleção. sobra um contingente bastante grande e vocês novamente têm que passar um filtro. E nesse filtro, então, você procura aquele que terá como aproveitar melhor o curso que vai ser dado. Eu creio que é isso aí, né? Exato. Depois a gente faz uma seleção com base no questionário e na prova, e depois a gente tem uma entrevista para confirmar as informações do questionário socioeconômico. Tá. Dá uma checada para ver se tá tudo certo. Se corresponde. E a gente depois seleciona os 300 alunos e deixa uma parte como lista de espera, que a gente vai chamando durante o ano. Entendo. Quem viu o Medicina funcionando na primeira semana desse mês, teve a oportunidade de ver todos os diretores engajados na semana de entrevista e foi realmente um período tão exaustivo, tão cansativo, porque se é pra eles, é pra gente também, porque imagina conferir os dados de 400 e lá vai cacetada pessoas. Deve ter, assim, no lado humano, casos meio emocionantes, né? Gente que entra ali, é aquilo ou nada, né? Com certeza. A gente até conta com o apoio da assistente social da faculdade, porque temos casos bem intensos, assim, de gente que realmente aquela é a oportunidade para a pessoa continuar tendo algum acesso à educação, assim. Então, realmente, a gente entra em contato com tópicos bem sensíveis nesse momento de entrevistas. Entendo. Agora, uma coisa assim, eu acredito que ela também não pode andar por modo perpétuo, quer dizer, ela tem que ter uma fonte de... alguém subvenciona isso aí? Vocês recebem alguma ajuda? O que acontece? É para vocês poderem imprimir alguma coisa, imprimir um comunicado, seja lá. A manutenção do Medicina, ela se dá pelos recursos que a gente obtém no processo seletivo. Então, o único momento, assim, de todo o processo que os alunos, de toda a trajetória dos alunos dentro do Medicina, o único momento que eles realmente fazem um tipo de pagamento é das inscrições. Então, esse ano, a taxa das inscrições foi de R$35, e é o único momento em realmente que a gente vai cobrar algum tipo de taxa de manutenção. Entendo. E a gente se mantém ao longo do ano com esse recurso. E, claro, como extensão da faculdade, como uma extensão braço do CAOC, a gente também recebe apoio da Faculdade de Medicina, principalmente da comissão mista, que acaba subsidiando algumas dos nossos materiais, nossos recursos. Mas, basicamente, essas duas fontes assim, que a gente tem de manutenção e, obviamente, das doações que a gente recebe. A gente faz campanhas de arrecadação ao longo do ano, principalmente para os alunos conseguirem, por exemplo, pagar vestibulares. A gente pede auxílio das pessoas de fora para a gente conseguir juntar um montante que seja bom o suficiente para conseguir pagar vestibulares de alunos. E de onde vêm essas doações? Está aberto para quem quiser doar? Doações de pessoas físicas, né? Olha lá. Mais uma vez, onde a gente pode ajudar, né? Ajudar a pagar a inscrição em faculdade particular, ajudar a pagar alguma coisa para o funcionamento, né? E são valores realmente pequenos, R$35. E você tem lá 1.000 inscritos, são R$35.000. Para você tocar um ano inteiro, dá R$3.000 por mês. Realmente, o cursinho conta muito com a nossa economia. A gente faz
O pessoal do Tesouro e Patrimônio tem que se virar um É mão pouquinho de ali vaca. com E eu acredito dinheiro. assim, lógico, que tem valor também, a faculdade cede espaço, o próprio Sim, CAOC cede Sim. espaço, né? Porque uma vez nós pensamos em organizar um curso, e mesmo sendo da Associação dos Antigos Alunos, a gente tinha que pagar pelo anfiteatro, pelo espaço. e era assim, um valor tipo R$ 400 por hora, um negócio assim. Numa dessas, vocês funcionavam um mês e meio e fechavam, né? Porque se tivesse que Realmente a gente pagar isso tudo. consegue a faculdade cede o espaço pra E gente, o porque resto senão a gente eles- não teria como funcionar. Não. Tem que tirar leite de pedra, né? Senão ia ser bem complicado Ia mesmo. ser complicado. Que legal. Agora, vocês aceitam, por exemplo, o aluno que ele não passou nesse vestibular? Ele pode se candidatar novamente? Que se ele pode. Não passou no processo seletivo Novamente? do Medicina, se ele pode se Não, não. Se ele chegou no fim do ano, fez o vestibular e não conseguiu ser aprovado numa escola. Às vezes ele pode ser aprovado numa escola particular que ele não tem condição de fazer. Muitas vezes nem se inscreve. Alguns só fariam mesmo se for universidade pública, né? Mas vamos lá que não conseguiu, mas você nota que ele teve uma boa classificação, coisa assim. Ele tem a condição, ele pode fazer novamente? Pode sim. Ele passa por todo o processo seletivo novamente, que Passa. pode ser que a condição socioeconômica dele seja ainda melhor que a de outro mais necessitado. É isso. Ele pode sim participar de novo, mas, como o senhor falou, ele tem que passar por todo o processo seletivo de Quer novo. dizer, não tem... Porque a gente faz toda uma análise nova da condição socioeconômica, porque pode Ele ser pode que ter mude uma em um outra ano. posição no ranking que pode ser até Sim. melhor que antes, né? Então, Ou- pode mudar durante um ano, então a gente faz toda a análise socioeconômica de novo, mas ele pode sim, com certeza, participar. A gente tem sim alunos que são alunos de novo e acontece sim. Esses 300 alunos é uma marca que vocês alcançaram agora ou já vem de algum tempo essa A gente quantidade de aumentou alunos? agora. A gente estava com 270 alunos ano Ah, passado. 10%. A gente aumentou mais 30 alunos para 300 alunos E agora. nesses 22 anos começou lá o quê? Com 50 Ah, alunos? Nossa, bem menos menos. até. Eu não sei, eu não Sei. tenho o número certo. Eu sei que a gente aumentou a quantidade de turmas. A gente teve uma grande época que eram só 2 turmas. E daí a gente aumentou para 4 turmas. Que agora a gente tem 4 turmas, usamos Mas eu 4 imagino anfiteatros. assim, que se na média não tivesse pelo menos 100, talvez tivesse parado. Então vamos considerar que na média tivesse 100 a 150 alunos por ano, vezes 22 anos. Ah, Olha o trabalho que a medicina já, fez. já Aí- passaram Olha- pelo cursinho pelo menos uns E 4 mil. tem que considerar o seguinte também, nós falamos aqui daqueles que passaram por lá e entraram na nossa escola, mas eu acredito que as outras escolas por aí devem estar, né, com muitos desses alunos aí que deveriam ou Exato. terão possivelmente a gratidão pelo que vocês fizeram de possibilitar, né? Sim, tem muita gente em Maravilha. várias faculdades. E é uma coisa muito legal que a gente percebe que muitos alunos nossos que vão para outras faculdades, eles muitas vezes começam cursinhos populares, são Ah, diretores. Então eles entendo. continuam com o legado, assim, isso é Está muito lá legal. plantada a sementinha. Sim. Legal. Vamos falar de sonhos, porque a pessoa, quando tem mais idade, ela começa a gostar do passado, do que eu já fiz, tudo aquilo que eu construí, etc, etc. Quando eu entrei na faculdade de Direito, que eu fiz depois, eu tinha 47 anos e a média lá era 18, 19, etc. E lá eu aprendi que o meu papo do que eu já fiz não valia nada. Não. O que valia eram sonhos. Então, graças a Deus, a minha bússola virou de novo. Em vez de virar para o passado, virou para o futuro. E novamente eu aprendi a dar muito valor para os sonhos. E é bem o que eu tenho para perguntar para vocês agora. Se tivesse uma varinha de condão, um pó de pilim-pim-pim, sei lá o que você gostaria, primeiro você, Clara, depois Ana, de proporcional, de conseguir alcançar, de fazer com que chegasse, particularmente na sua presidência, do Médio Ensino? Nossa, eu acho que. Falando de sonho, pode sonhar Falando quanto de sonho, quiser. pode sonhar alto. Eu acho que. Acho que o maior problema do Médio Ensina, desde que o Médio Ensina é Médio Ensina, e o que a gente luta, assim, pra tentar transformar essa realidade, é a evasão. Infelizmente, a gente tem muitos alunos que gostariam de continuar no curso e não conseguem, porque não conseguem, assim, manter os gastos necessários pra chegar ao cursinho. Então, a Meu gente Deus. tem um problema de evasão muito grande, pessoas que às vezes não conseguem pagar a passagem pra ir pra faculdade de medicina pra estudar no Médio Ensina. Então, hoje, falando em sonho, se eu pudesse realizar qualquer sonho que eu tenho agora, eu acho que o da Ana vai ser até o mesmo, então você vai ter que pensar um pouquinho mais, Ana, agora pra... Botava um ônibus circular pensar. em São Paulo buscando o povo para ver. Eu pagaria passagem para 300 alunos
frequentarem o Medicina e a gente não ter esse problema de evasão, né? Acho que é um projeto que tem se desenhado há muitos anos e a gente tenta tirar do papel, e eu espero que um dia isso seja possível, mas se conseguisse esse ano, eu acho que eu realmente seria a pessoa mais feliz do mundo, e realmente o meu maior sonho desse ano seria, com Porque certeza, isso dói, esse. né? Isso dói. Eu acho que a pior coisa enquanto, né, diretora, uma pessoa que está engajada com o Medicina há 2 anos já, é às vezes receber mensagem sabendo, sendo Sim. avisada de que você não, de que o aluno que você vê, às vezes todos os dias, naquela semana não vai conseguir, ou naquele mês não vai conseguir, ou vai precisar desistir do curso porque ele não consegue ir ao cursinho. Então, a gente se sente impotente, porque é uma coisa que é difícil da gente, como É. pessoa física, mudar. Eu, Clara, se pudesse, mudaria, mas é muito doloroso pra gente, enquanto voluntário, saber que a gente consegue dar a oportunidade até um certo ponto, e aí a Aham. gente esbarra em Não, recursos que são por causa de impossíveis. 5% da coisa toda, ele tem os 95%, mas não tem os 5% para conseguir realizar aquilo. Em termos de números, nós estamos falando em quê? Você chega a começar uma turma de 75 e chegar no fim do ano com 60? Não, assim, o ano passado, que eu me recordo, a gente teve uma evasão de 88 alunos, mas a gente tem um lastro grande de lista de Você espera consegue que a gente, ainda. exato, que a gente consegue Entendo. repor, Mas né? sem dúvida, 88 pessoas tiveram que deixar Sim, que tiveram que deixar por o alguma razão Medicina, desse tipo. muitos por razões desse tipo. 80 alunos, vamos lá. 2 condições por dia que seja, são R$ 10. Sim. Então nós estamos falando de R$ 800 por mês. Não é tanto, né? Para pedir. É tanto para uma pessoa só, talvez, ou não Exato. sei. Para o outro já são os 10, não são os 80, né? Isso. Mas eu acho que vocês podem, talvez gente- via associação, falar, ó, você não quer sustentar o aluno, eu sei, mas dá um ônibus para ele chegar aqui, para ver se ele não entrar aqui, vai entrar na outra escola. Quem de fato quer, e vocês vão fazer a seleção disso também, né? Uhum. Não é aquela coisa de sair jogando no vento, vai Não. ter Não. também uma avaliação. Eu acho que é uma coisa, não é por ser benemérita, não, é porque é tão fácil, né? Às vezes a gente imagina que as pessoas têm falta de uma coisa tão Sim. pequenina que é a passagem de ônibus, né? Se a gente conseguisse, ia ser realmente uma E a mudança. Ana, o que a Ana... Não, Qual é a outra? Agora tem que falar outra coisa, porque esse é já... difícil, porque esse é realmente um sonho que, pra mim é o problema Domina mais essa diretoria alarmante aqui. do Medicina atualmente, porque é o que a Clara falou, é muito triste você... A gente é professora, a gente vê os alunos, a gente vê o engajamento deles nas aulas, e você saber que aquele aluno que tá lá, todo dia, indo, engajado, prestando atenção, não vai mais ir, porque ele não tem como Por uma chegar, razão. ele quer ir, ele quer estudar. Ele não pode porque ele não tem o dinheiro pra pagar a passagem pra ir lá. Porque eles não têm meia passagem, né? Porque a maioria deles já é formado no colégio, então eles já acabaram o colégio. E nós, como cursinhos, não conseguimos oferecer o benefício de meia passagem como estudante. Eles não têm meia passagem. Então, realmente seriam R$ 5 pra ir, R$ 5 pra voltar. Se eles não pegarem outras condições, seriam R$ 10 todos os dias. Todos os dias, né? Uns 20 20 dias no dias, mês, vai dar R$200, R$ 200 por mês. né? Então é R$ 200 por mês para manter um aluno estudando, né? Então realmente eu acho que esse é o nosso maior sonho atualmente. Se isso conseguir ser concretizado na nossa diretoria, nem tem mais. Atualmente eu acho que eu nem consigo pensar em outra coisa pra gente Exato. pedir, porque realmente esse é um problema que mais tá fazendo a gente parar pra pensar e pensar em como a gente conseguiria oferecer isso pra eles, porque Entendo. E olhando reversamente, de trás para frente, você fala, poxa, o principal, que é a estrutura pronta para ensinar, já está. sim. Falta passagem. E, Né? Quer dizer, não falta nem dinheiro para gasolina, falta dinheiro para o pedágio só. Nem é o da gasolina, é aquele pouquinho, né? não, e o cursinho realmente, falando agora da estrutura em si, a gente tem uma estrutura muito grande para um cursinho pré-vestibular, né, popular. A gente tem parceria com o sistema poliedro de ensino, eles fornecem material pra gente, fornecem material digital, então realmente os alunos têm acesso ao material do poliedro, que é de excelência. Então a gente fornece várias atividades além da aula, então plantão, simulado, plantão de tutoria. Então realmente é uma estrutura que ela é muito grande para um curso pré-vestibular popular, para um curso pré-vestibular gratuito. Então assim, o atravancar antes disso, né? Sim, O sim. fato de ter a dificuldade para chegar
ao cursinho. E ter essa estrutura é aquilo que mais deixa a gente entristecido, Assim, né? objetivamente, eu sou da iniciativa privada, então eu penso assim. Você tem esse projeto pronto? Você diz assim, seria uma verba de tanto, etc. Isso aí já foi apresentado para laboratório, para alguma entidade, para alguma coisa assim? Ainda não. Porque eu vejo que é É, a barato, né? gente, Não é uma... a gente tem uma burocracia ainda para fazer, né, a respeito desse projeto. É um projeto que ele existe, está sendo discutido. A gente só precisa realmente estruturar o projeto em si, estruturar a burocracia que falta, mas a gente tem Quer a dizer que até o meio do ano você vai me trazer isso aí, Não, então, para aí, gente... aí Esse é o nosso isso, objetivo. isso é o a gente falando assim, será que a gente fala sobre isso, né? A gente não tem nada garantido, né? A gente ficou pensando nisso, não tem nada garantido, mas com certeza é um objetivo da nossa diretoria, né? Pelo menos lançar as bases do projeto de transporte, Sim. de Esse subsídio, gargalo, na verdade, é o esse gargalo gargalo. mais forte que vocês sentem, né? E assim, a gente, claro, tem a intenção de resolver isso o mais cedo possível. A gente não consegue prometer datas, porque realmente depende do esforço coletivo de diretoria, depende do de esforço burocrático mesmo, né? Que a gente Sei. sabe que essas coisas não saem do papel de um dia para o outro, depende, assim, de coisas que estão fora do alcance da diretoria do meio de ensino, mas a gente, assim, tem Vou te dar uma dica. Seja qual for o projeto, quem for patrocinar vai querer dar os pitacos dele. Então, você não precisa trazer ele prontinho, perfeito, né, 100% Sim. defensável, etc, etc. Faça algo e Sim. põe na praça. E a praça vai julgar o que ela quer comprar, o que ela não quer comprar. Entendeu? E aí alguém vai chegar e falar, se é só isso aí, eu dou essa verba, mas eu quero tal coisa, ou eu quero anonimato, ou eu sei lá o que eu quero. Mas bota para rodar, nem que seja para aprimorar o projeto. Sim. Isso estou falando aqui, alguém da iniciativa privada, não alguém tranquilo. que vai seguir, né, aquela trâmite toda burocrática e etc, etc. Põe o bloco na rua, vamos ver o que dá. Vamos ver o que dá. Entendeu? Não. Porque é tão benemérito, é tão, né? E é tão pouco para tanta coisa, falta tão pouquinho para essas pessoas, né? Não, eu acho que tem espaço, Seria- sim. é. Acredito. Aqui a gente vai divulgar, pode ter certeza. Traz isso o é projeto perfeito. que a gente divulga. Seria perfeito mesmo, verdade. porque a gente vai precisar, né, de quando o projeto estiver mais estruturado, de doações recorrentes, né, pra gente conseguir que a pessoa Eu venha assim. acredito que consegue até um compromisso de alguma coisa aí. Se um cara bota o nome dele em time de futebol, tudo bem, nada contra time de futebol, mas já tem muita grana. Né? São outros números, outro monte de outros zeros na história. Aí é tão pouco zero que, né? É verdade. Acredito que. Bom, pergunta. Temos aí mais 4 anos, contando esse que está correndo agora, né? Sim. Você se enxerga em que área da medicina? Nossa, essa é uma pergunta muito difícil. Eu tinha um professor que falava pra gente que a especialidade a gente vai escolher por eliminação, né? Às vezes nem é pelo que a gente gosta Sim. mais, é pelo que a gente vai tirando pelo que Não, gosta porque a gente menos, não né? conhece as especialidades até chegar mais perto um pouco. Né? Exato. Eu acho que eu ainda não conheço muito. Eu sondo algumas áreas, mas aí é pelo interesse, mas eu acho que hoje tendo mais ou pra ginecologia e obstetrícia ou pediatria, né? E você? Eu partilho do sentimento da Clara, eu acho que a gente não conhece nada. A cada momento que eu vivo mais um pouquinho nessa faculdade, eu percebo que eu não conhecia nada. E dá vontade de fazer E daí tudo, eu falo né? assim, meu né? Deus, eu não sabia o que era nada. Eu acho que quando chegar quinto e sexto ano, que é o momento que a gente mais vai ter esse contato com a prática, que eu mais vou falar, meu Deus do céu, eu não sabia, não tinha a mínima ideia que era assim. Mas eu também acho que eu tendo para uma área mais clínica. Eu entrei na faculdade pensando em pediatria, sempre gostei muito de criança, mas para mim é uma coisa muito variável, assim, eu não vou bater meu martelo aqui porque eu não sei, eu não tenho a mínima ideia se isso vai mudar. Eu acho que pode mudar e eu tô realmente, aberta a essa eu digo, mudança. se você entrasse, dizendo, não, eu vou fazer neuro, eu vou fazer cardio, não sei o quê, assim, você tá fazendo bypass em um monte de coisa que não devia fazer. Para e olha cada paisagem, cada ambiente, cada Sim. situação, cada coisa. E é como se apaixonar. Você não fala assim, eu vou me apaixonar por aquele cara. Não é. De repente vem. Aí você fala, meu Deus, que negócio legal, vou ficar por aqui. Sem contar, existem oportunidades, convites, etc. Mas até de quem vem o convite interfere também. Sim, com Né? certeza. Então, esse conjunto de coisas acaba aparecendo uma paixão.
E nada melhor do que estar apaixonado para fazer as coisas, que é o que vocês já estão fazendo. Sim. Vocês se apaixonaram por isso. Sem paixão a gente não produz muito, não. Então vocês estão apaixonados pelo Sim. medicina Hoje, sim, agora. totalmente. E vão se aproximar. Olha, meus parabéns. Muito Eu gosto obrigada. quando acontece isso, porque eu aprendo, porque, sinceramente, você vai falar, Flávio, como é o medicina? Eu vou falar, eu sei que tem um cursinho lá, mas não sabia tudo isso que vocês estão Sim. me falando e todas essas coisas bacanas que já fizeram e vão fazer. Agradeço vocês terem vindo mesmo, vocês Imagina, a gente que enriquecem a agradece. nossa sequência de entrevistas, porque a gente mostra para os antigos alunos uma parte da faculdade que a maioria não conhece mesmo. Sim. Até porque ou é incipiente ou é muito recente, não tiveram contato. A nossa faculdade é de uma riqueza enorme, até nesse aspecto. Você vê, abre uma porta lá, aparece um negócio desse, entendeu? Sim, Que a gente nem sabia que E tinha. a faculdade é centenária e a gente tem só 22 aninhos, né? A Imagina gente é um bebê E perto das quantas outras. portas tem para abrir lá ainda, Exato. né? É maravilhoso o que estão fazendo. Muito obrigado, Imagina, a Clara, gente que Ana, agradece parabéns para o vocês, viu? convite. Muito bom que vocês tenham vindo. É isso. Essa é a nossa faculdade, isso é o que acontece na Doutor Arnaldo, isso é o que acontece na Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. A associação, representando os antigos alunos, fica muito feliz de ver isso aqui tudo. Agradece quem indicou essas colegas nossas, futuras colegas médicas, para serem entrevistadas. Estão abertos a novas sugestões, correções, opiniões e tudo mais. Muito obrigado a todos que nos assistem. Felicidades.